Atos capítulo 16, do verso 6 até o verso 10, mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Falar dos 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma história que começa no dia 12, não começa no dia 12 de agosto de 1859. Começa antes. Um jovem chamado Ashbel Green Simonton, esse nome esquisito mesmo, Ashbel Green Simonton. Ele, criado numa família presbiteriana, neto e sobrinho de pastores. O avô dele era pastor, tinha um tio pastor, criado na igreja presbiteriana. Mas somente com 22 anos é que ele foi professar a fé dele, dizer publicamente, embora ele tivesse sido batizado na infância, mas somente com os 22 anos é que ele foi declarar publicamente a fé dele em Jesus, no dia 6 de maio de 1855. Nesse dia, Simonton, ele escreveu assim no diário dele: hoje, domingo, com mais de 22 pessoas, fiz uma aliança pública com Deus para ser seu no tempo e na eternidade. Aliança essa que jamais deverá ser rompida. Ele entendia que uma vez que assumimos um compromisso com Jesus, é uma aliança, e que essa aliança é para agora e para a eternidade e nunca deve ser rompida. E aí ele pensou, ele dava aulas, e ele pensou em entrar já, começou a se preparar para a faculdade de Direito. Ele pensou em ser advogado. E aí algumas pessoas incentivavam, não ele ser advogado, incentivavam ele ser pastor. Talvez porque na família já havia outros pastores, ou talvez porque já viam nele alguma disposição nesse sentido. E no mesmo dia da profissão de fé dele, além dele ter escrito o que eu já mencionei, ele escreveu assim: se for da vontade clara de Deus que eu me dedique à obra do ministério, eu o farei com alegria e zelo. A fim de descobrir a sua vontade, orarei e esperarei por ela com um coração sincero. Ele estava dizendo que se era da vontade de Deus que ele fosse pastor, então ele estaria orando por isso e pedindo que Deus demonstrasse isso de uma forma clara para ele. Isso já no mesmo dia da profissão de fé dele. Já esperava e já havia pessoas que o chamavam e diziam: olha, você podia ser pastor, estudar para ser pastor. E aí em setembro, então dia 6 de maio de 1855, ele fez a profissão de fé dele. E em setembro ele foi para o seminário, fez a matrícula dele, já estava estudando no seminário do mesmo ano. Eu um pouco que me identifiquei, que no mesmo ano do meu batismo e da minha profissão de fé, no dia 16 de março de 2003, em agosto eu já estava sentindo meu coração incomodado para o ministério pastoral. E alguém certa vez me perguntou: como é que você sabe que Deus está te chamando para ser pastor e não para ser presbítero, diácono? Eu falei assim: eu não sei. Eu só sei que Deus colocou isso no meu coração. E aí eu tenho seguido essa visão, esse chamado de Deus. Em 2 meses já no seminário, no dia 14 de outubro de 1855, o Simonton ele escutou um sermão de um grande teólogo chamado Charles Hodge. É um teólogo que a gente consulta, escreveu muitos livros de teologia. E aí ele pregou um sermão, e Simonton foi impactado por esse sermão desse professor, Charles Hodge.
E esse sermão fazia um apelo, um chamado para missões. Ele fica impactado ao pensar na obra missionária. Em certo lugar ele diz assim, não, se tantas pessoas querem ficar, por que então eu não posso ir? Já que tantos querem ficar, alguém tem que ir. E ele começou a pensar, e desde então ele começa a orar para Deus confirmar não apenas a vocação, Deus já havia confirmado para o ministério, mas agora ele queria que Deus confirmasse e fosse mais claro para ele, Senhor, o Senhor quer que eu fique aqui? Ou o Senhor quer que eu saia pelo mundo afora, cumprindo esse chamado, essa vocação missionária? E aí já no final do seminário, no dia 27 de novembro de 1858, ele escreve uma carta para a Junta de Missões Estrangeiras. E ele aguarda um pouco e logo depois a Junta de Missões responde a sua carta no mesmo ano, aprovando. E quando ele escreveu a carta, para a Junta de Missões, ele escreveu dando uma sugestão. Olha, se vocês não estiverem pensando em nenhum lugar, eu pensei no Brasil. Alguém fez ele pensar no Brasil. Eu creio que foi Deus que fez ele pensar no Brasil. E aí a Junta de Missões aprovou isso. Então, virou o ano, ele se formou, passou lá no exame do presbitério, e no sermão de prova dele, ele prega Atos capítulo 16, do verso 6 ao 10, que é o texto que nós estamos meditando nessa noite. Eu não achei o sermão dele, eu não ia copiar o sermão dele, mas eu ia pelo menos citar os tópicos, era a minha vontade. Mas eu não encontrei o sermão que Simonton pregou nesse texto, o conteúdo, mas ele pregou nesse texto, está no registro, em que ele pregou em Atos 16, do verso de número 6 ao verso de número 10, no sermão de prova dele. E ele foi aprovado, ele compartilhando com o concílio dele, com o presbitério, esse chamado para missões, como foi com Paulo, como foi com tantos outros, como estava acontecendo com ele. No ano seguinte, no dia 18 de junho, de 1859, às 9h30 da manhã, o navio Banshee, Simonton está nele, o navio está partindo para o Brasil, e ele registra no seu diário, todas essas informações que eu estou trazendo estão no diário de Simonton, e aí ele menciona que o barco, que o capitão deu as ordens lá, e que o rosto das pessoas começou a ficar pequeno. E daqui a pouco ele já estava longe. Faltando um mês, mais ou menos, para chegar no Rio de Janeiro, Simonton ele vê pela primeira vez o Cruzeiro do Sul, a constelação. O Cruzeiro do Sul forma um sinal da cruz. Aí Simonton escreve assim: são 4 estrelas que formam uma cruz perfeita. A que fica no pé é de um brilho fora do comum. É o símbolo da minha missão. Tudo que ele olhava, onde ele estava pensando e focado. Os 56 dias que ele passou no mar, ele passou compartilhando o Evangelho com os marinheiros, estudando a palavra de Deus, se preparando. É claro que ele chega no Brasil, não falava muito português, e ele tem que se preparar, tem que estudar a língua. No dia 12 de agosto de 1859, com 26 anos de idade, Simonton chega no Rio de Janeiro. E assim começa a Igreja Presbiteriana do Brasil. Amanhã eu, representando o Presbitério de Nova Friburgo, o presidente do Presbitério Sul de Nova Friburgo, mais o presidente do Sínodo, nós estaremos indo à Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, participando de um culto comemorativo dos 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. É a primeira igreja presbiteriana organizada, em janeiro de 1862, 3 anos depois que Simonton chega. Simonton vem para cá motivado com uma missão: evangelizar os brasileiros. Qual é a sua missão? Se a Igreja Presbiteriana de Conselheiro está aqui hoje, é porque alguém veio lá atrás, saiu de onde estava, abandonou, deixou a família. Eu não quis trazer aqui, porque senão seria muito texto que eu estaria lendo do que ele escreveu no diário. Mas ele registra o que a mãe dele falou quando ele estava para partir.
Algo mais ou menos assim: o meu coração está pesado, mas eu fico feliz porque eu sei que você está cumprindo um chamado de Deus. E ele veio para cá cumprindo o chamado do Senhor. Em tão pouco tempo, Simonton faleceu com 34 anos. 34 anos. Perdeu a esposa logo depois do nascimento da filha. Mas foi alguém que deixou uma marca no nosso país. Plantou a semente do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele deixou uma marca também na Europa, precisamente em Filipos. Essa igreja que ele fundou com Silas e em resposta a um chamado de Deus. Paulo ele resolve com Barnabé: Barnabé, vamos agora passar novamente nas igrejas que nós plantamos, para ver como os irmãos estão passando, para saber se eles estão bem, se eles estão firmados na fé. Barnabé diz assim: eu quero ir, mas eu quero levar João Marcos. João Marcos, nesse contexto aqui do verso 36 do capítulo de número 15 em diante, onde começa ali a segunda viagem missionária, a discussão de Paulo com Barnabé. Barnabé quer levar João Marcos. João Marcos, na primeira viagem missionária, ele deixou Paulo e Barnabé, ele abandonou a viagem, talvez com medo das perseguições, das lutas e dificuldades, ele abandona e volta. Aí Paulo diz assim: não é justo, Barnabé, alguém que abandonou a gente, ter a oportunidade de voltar e viajar quando vai que ele abandona a gente no meio do caminho. E aí deu uma discussão tamanha entre Paulo e Barnabé, que Barnabé falou assim: tá bom, Paulo, você segue então e eu vou seguir com João Marcos. João Marcos foi acompanhado e discipulado por Pedro, pelo apóstolo Pedro. Ele é o autor do primeiro evangelho, que não é Mateus, é Marcos. O primeiro evangelho escrito é Marcos, embora na ordem que nós temos não seja assim. Mas esse João Marcos que Paulo rejeitou e que depois numa outra carta lá na frente, ele vai dizer assim: olha, envia-me João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Paulo entendeu que a gente falha, que nós erramos e que nós devemos continuar a missão e contando com aqueles que se colocam à disposição. Barnabé e João Marcos vão para Chipre. Paulo escolhe Silas e começa visitando aqueles lugares por onde ele já havia passado. Isso está do verso 1 até o verso de número 5. Então eles continuam percorrendo e passando por determinadas regiões. Paulo ele quer pregar o evangelho num determinado lugar e o Espírito Santo impede ele vai para outro lugar e o Espírito Santo não permite. De repente, numa noite ele tem um sonho, uma visão. E aí ele vê alguém rogando a ele. Essa expressão rogava, que nós encontramos no verso número 9, mostra a necessidade daquele jovem, daquela pessoa que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então, ele entende que Deus estava chamando ele para a Europa, porque ele queria seguir para leste. Ele queria continuar evangelizando até chegar à Ásia, mas Deus bloqueou o caminho dele e o texto não nos dá informação por que disso. Deus tem os seus desígnios, mas Paulo então ele vem por outro caminho até chegar na região da Macedônia, que seria a primeira região da Europa a ser evangelizada. Aqui nós encontramos o evangelho chegando aos confins da terra, aquela promessa que Jesus fez em Atos capítulo 1, verso de número 8, que a igreja seria testemunha dele em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, é aqui. Então Paulo ele está pregando agora nos confins da terra daquele tempo, na Europa. E ele e Silas encontram um lugar perto de um rio, e parece que aquele lugar era bom para oração. E eles pregam a palavra ali, e Lídia, o Senhor abre o coração dessa mulher que era uma comerciante. E ele abre o coração dela e ela acolhe o Senhor e ela crê no Senhor Jesus e é batizada, ela e a casa dela, e ela pede para que Paulo e Silas ficassem ali. Paulo e Silas então libertam uma jovem que era possessa por um espírito demoníaco de adivinhação.
Eu não queria fazer esse paralelo, mas hoje em dia, me senti tentado a fazer isso. Hoje em dia, existem alguns lugares que algumas pessoas vão lá tal pessoa, porque tem tal pessoa que revela, e aí revela aquilo que você vai viver, aquilo que vai estar para frente. O diabo também faz isso. O diabo andava, um demônio possuía uma jovem, e essa jovem ficava atrás de Paulo e Silas. Vão lá, servos do Deus Altíssimo. E Paulo percebe, quem não gostaria de ser chamado, né, servo do Deus Altíssimo? Mas Paulo percebe que aquela jovem era possuída por um demônio, que aquilo não vinha de Deus, embora o demônio sabia quem eles são, que eles eram. E aí eles libertam aquela jovem. Eles são presos, estão louvando ao Senhor de madrugada. De madrugada as portas da prisão se abrem. O carcereiro vê que as portas estavam abertas, quer se matar, porque ele ia ter que dar conta dos prisioneiros com a própria vida. E quando ele pegou a espada para se matar, Paulo bradou, peraí, não faz isso, porque todos nós estamos aqui. Gente, se abre uma prisão, todas as portas da prisão se abrem, os presos vão fazer o quê? Vão fugir, é natural que isso aconteça. Mas eu fico imaginando que o louvor que eles estavam entoando ao Senhor devia estar tão bom, que os presos ficaram lá, não fugiram. Paulo diz, todos nós estamos aqui. E aí o carcereiro fala, o que eu tenho que fazer agora? Eles pregam o evangelho para ele. Ele fala, o que eu tenho que fazer? Ele fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo então vai até a casa do carcereiro. O carcereiro limpa as feridas que ele mesmo havia provocado em Paulo. E aí então a igreja em Filipos está plantada. Paulo vai escrever a carta aos filipenses, estando preso, e ele vai dizer que essa igreja de Filipos se associou com ele desde o início do ministério dele. Paulo sabia a missão dele, era pregar o evangelho, e ele não desistiu. Quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Qual é a sua missão? Você sabe para que Deus te chamou? Além de comemorarmos no 12 de agosto os 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, o mês de agosto, nós comemoramos, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora como mês de missões, justamente porque ela foi alvo de uma obra missionária. Essa igreja que está plantada aqui em Conselheiro Paulino foi alvo de uma obra missionária. Você e eu fomos alvos de uma obra missionária. Como que a obra de Deus continua? Eu mencionei domingo passado que nós estaremos meditando cada domingo à noite, faremos algumas reflexões sobre a igreja. Semana passada falamos sobre a natureza da igreja, que pertence ao Senhor, que é dele, ele a comanda, ele a dirige. E hoje eu quero pensar com os irmãos sobre uma igreja missionária, comemorando esse mês de missões. Uma igreja missionária vai ao encontro das pessoas. Olha o verso 6 e 7. Paulo, sendo enviado pelos irmãos, isso no verso de número 40 do capítulo 15, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Paulo é encomendado pela igreja, pelos irmãos, a continuar a missão, e no verso 6 e 7 ele começa a percorrer algumas cidades, alguns lugares, para pregar a palavra do Senhor. Ele percorre, no verso número 7, tentavam ir. Isso mostra um movimento de Paulo e Silas em direção às pessoas, em direção àquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, em direção àquelas pessoas que carecem de salvação. Deve haver em nós um desejo, irmãos, por relacionamentos, por cuidar de pessoas. Nós devemos amar as pessoas e não a estrutura, e não o ministério. Sociedade interna não existe para sociedade interna, para confraternização, existe para alcançar outras pessoas. Ministérios na igreja existem para alcançar outras pessoas. Nós estamos aqui para ir ao encontro de outras pessoas. E você tem ido ao encontro de quem? Geralmente nós pensamos aqui assim, eu tenho que convidar alguém para vir à igreja. E nós ficamos incomodados quando nós passamos por alguém que nós já convidamos para vir à igreja e nós questionamos na semana seguinte que a pessoa não apareceu. Olha, você não foi à igreja, eu fiquei te esperando. Mas nós não vemos esse movimento aqui no texto. Nós vemos o contrário.
Paulo não fica lá esperando que as pessoas fossem até ele, mas ele se coloca à disposição, ele percorre regiões, ele vai, tenta ir ao encontro das pessoas. Eles não desanimaram de buscar as pessoas, mesmo quando suas tentativas foram frustradas, porque quantas vezes quando nós compartilhamos algo com alguém, falamos de Jesus, convidamos essas pessoas para conhecer mais de Jesus, e essas pessoas não querem, acontece alguma coisa e nós desanimamos. Imagina Paulo, acabou de ter uma discussão com Barnabé. Alguém que foi lá em Tarso buscar ele, para ensiná-lo e convidá-lo a ajudá-lo em Antioquia, onde os cristãos onde os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eles já estavam juntos no ministério já há um tempo. Ele havia discutido com Barnabé. Agora ele sabe a pregar, não consegue pregar no lugar onde ele pretendia ir. Ele tenta pregar em outro lugar, ele não consegue pregar onde ele pretendia ir. Então a conclusão que muitos discípulos de Jesus dos nossos dias chegam não é para mim. Não é assim? Você tentou fazer uma vez, tentou duas vezes, você diz, não é para mim, Senhor. Senhor me chamou, mas não é essa a minha área, não é esse o meu ministério, não é essa a minha missão. Não, quando Deus nos chama para cumprir uma missão, não quer dizer que tudo vai ocorrer da forma como nós desejamos. Eles pregaram e eles foram presos. Aí Paulo e Silas poderiam questionar, Senhor, nós estamos aqui pregando o Evangelho, sendo perseguidos, e o Senhor ainda deixa a gente ser preso. A gente não encontra esse tipo de postura, de questionamento, porque chamado, é a certeza de que Deus tem uma missão para cada um de nós, e Paulo e Silas tinham essa certeza, e eles foram ao encontro das pessoas que precisavam. Não existe igreja missionária sem relacionamentos. E esse relacionamento não acontece, embora a gente tenta produzir alguma coisa aqui dentro dessas quatro paredes, mas relacionamento não acontece aqui dentro. Relacionamento é quando você sai da sua casa e vai visitar uma outra pessoa. Aquilo que muitos discípulos entendem, que o pastor é pago para isso. Sendo pago eu ou não para isso, a responsabilidade não é só minha, a responsabilidade é sua também. Ficamos pensando apenas nas nossas necessidades materiais, nos nossos projetos humanos que ficam aqui, e esquecemos que tem pessoas que estão indo a passos largos para o inferno, e o que nós temos feito, o que você tem feito. Se essa igreja, para permanecer aqui, com as suas portas abertas, com o povo adorando a Deus, servindo a Deus, dependesse da sua missão, essa igreja iria continuar com as portas abertas? Então não existe igreja missionária sem relacionamento, a gente precisa olhar para as pessoas. Às vezes a gente fica questionando, tem gente que questiona estrutura. Eu não gosto disso, eu não gosto do louvor dessa maneira, eu não gosto de cântico espiritual, eu gosto de hino. O outro fala, eu gosto de hino, não gosto de louvor. Eu não gosto de sociedade interna, eu gosto de ministério. Eu não gosto de reunião da SAF, eu gosto de encontro de mulheres. Eu não gosto disso, não tem que gostar de nada. Porque não se trata de gostar de estrutura, de ministério, se trata de olhar para as pessoas e entender que as pessoas precisam de Cristo. É difícil, porque às vezes nós olhamos em várias igrejas, não é só aqui não. Eu nem poderia tirar a nossa igreja do pacote. Mas nos nossos dias, tem muitas pessoas que fazem como Moisés. Senhor, envia todo mundo menos a mim. Épocas de eleição, épocas de se colocar à disposição, as pessoas dizem, não, faz outro, já está acostumado. Já tem alguém para tocar violão, já tem alguém para tocar guitarra, já tem alguém para pregar, vai lá. Já tem gente que visita, mas não se trata de já ter gente, se trata de você estar cumprindo a sua missão ou não. E aí no final das contas, o que você vai apresentar para o Senhor?
Então, não existe igreja missionária sem a igreja, sem nós não sairmos da nossa rotina e do nosso conforto. Pense no Senhor Jesus, Ele deixa o céu, Ele deixa a glória, Ele vem à terra, Ele assume a natureza humana, Ele assume aquilo que a teologia chama de estado de humilhação. Imagina o Deus da glória se submeter a ficar no ventre de uma mulher 9 meses, a ser uma criança, a depender das pessoas. Mas Ele fez tudo isso porque Ele entendia que tinha uma missão. Só porque Ele entendia que tinha missão, porque se Ele fosse olhar para os discípulos dele, um negou Ele, outro traiu Ele, os outros fugiram quando o negócio apertou. Mas Ele não olhava para isso. Ele olhava para o Pai, que havia dado uma tarefa para Ele. E Jesus deixa o céu e vem para a terra para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que sou eu e você. É assim que Ele fez. Ele veio ao nosso encontro e nós, como igreja, devemos ir ao encontro das pessoas. Que movimento você precisa fazer para se aproximar de alguém, estabelecer um vínculo, para compartilhar a palavra? Nem sempre, ainda que Deus possa fazer, você distribui um folheto, você chega e fala, você precisa aceitar Jesus, mas não é assim. Você precisa sentar e conversar, estabelecer relacionamento. Prestar o seu ombro, o seu ouvido, para que você estabeleça laço de afinidade e então conquiste o direito de ser ouvido. Então nós entendemos que não se trata de trazermos pessoas até nós, mas de nós irmos até essas pessoas. Isso é uma igreja missionária. Se você olhar o verso 6 e 7, os verbos que eu destaquei, percorrendo e tentavam ir, esses verbos demonstram algo contínuo. Paulo e Silas não paravam, e eles estavam sempre indo de um lugar para o outro, para pregar a palavra de Deus. Uma igreja missionária, além de ir ao encontro das pessoas, ela vai em direção às oportunidades que o Senhor lhe dá. Olha o verso 9 e o verso 10. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir. Paulo já havia tentado pregar um evangelho num lugar, não deu certo, tentou pregar em outro lugar, e aí o texto é claro e diz que o Espírito Santo que impediu. Depois ele desce e chega a Troade, e à noite nesse lugar ele tem uma visão e alguém está dizendo para ele, passa a Macedônia e nos ajuda. Todas as portas fecharam e uma abriu. Ele foi naquela que abriu. Algumas pessoas, alguns cristãos, eles tentam exercer um determinado ministério. Eles têm em mente que Deus os chamou para alguma tarefa. Mas aí, quando você está servindo em determinado lugar, você enfrenta dificuldades. Sim, claro, não apenas porque você lida com pessoas. Eu sou falho, a liderança é falha, as pessoas erram, elas vão lidar de várias maneiras diferentes. Cada ser humano tem um tipo de pensamento, um tipo de postura. Mas aí você olha para as situações e é uma dificuldade que você encontra então, e você diz, não é para mim. Mas Paulo, ele olha, todas as portas se fecharam e uma abriu. Ele estava esperando aquela porta ser aberta. Certamente, a gente não tem, esse texto não está dizendo para a gente procurar ter visões. Deus, me dá uma visão aqui, abre, faça com que eu enxergue, tenha uma visão ou tenha um sonho. Não é necessariamente assim que funciona. Mas nós, como igreja, hoje precisamos orar, e você, como discípulo de Jesus, precisa orar e deve orar, para que Deus te mostre a porta. Talvez você tenha olhado muitas portas, mas você tem desejado portas que Deus tem fechado. E se Deus tem fechado as outras portas e abriu essa, é essa. Em 2009, em março de 2009, eu entendi, depois de orar, eu entendi que não era desejo de Deus que eu continuasse sendo pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Central. Eu não tinha para onde ir. A Karen tinha 2 meses, 3 meses. Uma criança de 3 meses. Você resolve sair da igreja, sem ter para onde ir. Mas eu sabia que não era ali
naquele campo que eu deveria estar em 2010. Eu tinha essa certeza, não era ali. Mas eu não sabia qual porta Deus tinha aberto. Então eu saí. Um domingo eu fui pregar em Rio das Ostras, na segunda igreja presbiteriana de Rio das Ostras. Aí os presbíteros lá falaram assim, não, a gente está vendo aqui, estudando para 2010, só para 2011, chamar um pastor. Eu falei, não é para mim, porque eu estou precisando para 2010. Não é. Aí o pastor Adelino me indicou lá para uma igreja em Volta Redonda. Peguei o carrinho do meu pai, acho que nem a gente já tinha carro. Foi no nosso carro? Então já tinha carro. Eu esqueço, ainda bem que tem esposa para lembrar, né? E aí fomos nós, eu, Karine e Karen, bebê, lá para Volta Redonda. Cheguei lá, bati na casa da porta do presbítero. O presbítero olhou assim. Eu falei assim, não é aqui também. Né? Porque depois que ele me olhou assim, ele falou assim, você é novo, né? Você é novo, né? Eu fui ordenado com 23, nessa época eu devia estar com uns 26 anos, 25, 26 anos. Né? Até hoje eu tenho cara de novo, mas imagina naquela época, né? Então, e aí eu fui lá, preguei, a igreja me tratou bem, mas eu já entendi. E ali a porta não abriu também. E eu continuei orando. E aí uma porta me abriu para mim. Deus abriu uma porta para mim. Uma porta lá na primeira igreja presbiteriana de Niterói, como pastor auxiliar, para trabalhar na igreja e numa congregação em Colubandê, lá em São Gonçalo. Aí fomos nós. Fui lá conhecer o campo, sentamos lá com o conselho, alinhavamos, depois marquei, foi eu e Karine lá, resolvemos, escolhemos lá para alugar um apartamento, já ia começar a obra no apartamento. Então, a carta, eu era secretário executivo naquela época no presbitério, o presbitério de Niterói já havia mandado a minha solicitação de transferência e eu estava pronto com a carta, era só remeter de volta a carta de transferência. Determinado dia, o pastor que havia me convidado me liga e fala, Diego, eu estou preocupado com a igreja de Cordeiro, porque eles estão procurando pastor e não sabe quem leva para lá e você já está aí, e eles conhecem você. Eu falei assim, Rev, você sabe que eu tenho desejo de ser pastor titular de uma igreja, mas eu não quero ficar mal com ninguém não, estou disposto a ir para ir. Não, vou te indicar para lá, o que você acha? Eu falei, ó, a porta que abri, estou à disposição. Aí fui pregar lá em Cordeiro, conversei com o conselho, fechou no mesmo dia. Só um pouquinho da minha história, Paulo. Aí você quer que você vai desenvolver um ministério, você quer que todas as portas estejam abertas para você. O fato de Deus te chamar não te isenta das lutas e das dificuldades. Você tem que continuar sendo fiel à missão que Deus te deu. E não às portas que se abrem. Porque uma hora elas podem fechar. Mas como diz um pastor presbiteriano, José Rodrigues, numa canção, portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede, nem sempre o que prefiro, nem sempre é o melhor para mim. Deixei um pouquinho o texto para contar a história, mas está valendo, né? Então ele está dizendo, o verso 9, ele mostra que Paulo obedeceu à visão. Ele recebeu uma direção, todas as portas haviam se fechado. É interessante que Lucas não registra. Imagina, Lucas era o médico que a partir desse trecho começou a acompanhar Paulo e Silas, porque é nesse trecho em que ele começa a registrar o texto de Atos na primeira pessoa do plural. E Lucas, como autor, é nesse ponto que nós entendemos que Lucas começa a acompanhar essa viagem missionária de Paulo. Ele não registra assim, o diabo arrumou uma cilada e impediu que eu exercesse o ministério. Igual muitas vezes, muitos discípulos falam, aquele irmão é enviado de Satanás, porque ele está me atrapalhando para eu exercer o meu ministério. Culpa daquele irmão que não deixou eu fazer. Existem pessoas que olham assim, Lucas não registra, ele não fala que o diabo que impediu Paulo e Silas de pregar o Evangelho, mas ele fala que o próprio Espírito Santo de Deus. Então, você tem que ser fiel ao Senhor e à porta que Ele abrir para você. O ministério é dele e não seu, e Ele vai te enviar onde Ele quer e não para onde você quer. É isso que nós precisamos entender, precisamos atentar para isso, porque por vezes queremos fazer a vontade do Senhor,
mas não estamos no lugar que Ele deseja para nós. Queremos fazer a vontade do Senhor, cumprir a missão, mas não queremos ir ao encontro das pessoas. Queremos que as pessoas venham ao nosso encontro, queremos que as situações aconteçam do nosso jeito, mas nós não queremos ir ao encontro das pessoas, não queremos estar atentos a olhar as portas que o Senhor mesmo tem aberto para nós. O Espírito Santo nos impediu 2 vezes e depois disso deu uma visão, um sonho, mostrando para ele: nós precisamos orar. Você precisa de direção. Se você não sabe e não tem conseguido enxergar a porta de Deus para você exercer algo. Cristianismo não é religião de contemplação, onde você vem, recebe, contempla e depois não faz nada. Não é isso. Cristianismo é você fala de Jesus para uma vizinha. É você compartilha a sua fé, você fala o que Jesus fez por você com alguém. Na fila lá, pegando a ficha para ir para o médico. No ponto de ônibus, você aproveita as oportunidades, igual aquela pessoa que saiu de casa naquele dia, depois da mensagem de domingo, pegou o ônibus de manhã e saiu de casa orando: Senhor, envia alguém para eu compartilhar o Evangelho, Senhor, envia alguém para compartilhar o Evangelho. Aí ele senta no banco da beirada, né, porque tem gente que não senta para cá, para o outro não sentar, né? E aí senta aqui para evitar que alguém sente ali. E aí chegou alguém, sentou e começou a compartilhar um problema da vida dela com a pessoa. E aí a pessoa está orando: Senhor, envia alguém para eu compartilhar o Evangelho. E a pessoa sai, depois de compartilhar suas lutas, suas dores, a pessoa sai, desceu do ponto, e a pessoa continua orando: Senhor, envia alguém para eu compartilhar o Evangelho. Não está atento. As portas estão aí. A gente precisa pedir a Deus discernimento para enxergar aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Mesmo sendo presos, Paulo e Silas não se renderam às dificuldades, mas eles continuaram a missão. Quando umas portas se fecham para a nossa missão, Deus é poderoso para abrir outras. Eu já mencionei isso aqui algumas vezes, quando eu estava me preparando para ser ordenado, né, preparando a tese, a exegese, alguns pastores, algumas pessoas vieram e falaram: não sei porque vocês estão fazendo isso aí, porque não tem campo para vocês, não tem lugar, não vai ter igreja que vai pedir ordenação de vocês, não tem campo para vocês. Quem me chamou foi o Senhor, não foram homens. E essa mesma convicção que eu tenho, que Paulo tinha, você precisa ter também. Você não está aqui por causa de pessoas, você está aqui porque Jesus te chamou. E se Ele te chamou, Ele tem um propósito para você. E Ele é poderoso para abrir as portas, para que você cumpra esse propósito. É necessário que nós nos dediquemos à oração, eu já mencionei isso, estou repetindo, para que tenhamos a sensibilidade de entender isso. Jesus, Ele sabia. Jesus, Ele sabia: eu sei para que eu estou aqui. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus sabia desde o princípio do porquê Ele estava aqui. Quando depois de 3 dias os pais dele o acharam lá no templo, Ele falou para sua mãe: mãe, você não sabia que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E Ele não está falando de José, está falando do Pai Celeste. Desde a infância Jesus sabia do porquê estava aqui. A mãe dele queria que ele fizesse lá o milagre já, e ele falou: mãe, não é a minha hora ainda. Ele sabia exatamente a hora de começar, sabia exatamente o que tinha que fazer, e foi fiel, a ponto do apóstolo João, no capítulo 13, no verso de número 1, ele diz: e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Sabe por quê? Porque a gente não consegue realizar essa missão nas portas que Deus abre para nós, se a gente não tiver amor por Ele. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. O problema é que às vezes nós cantamos: te amo, ó Deus da minha salvação. Te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo. Mas é só da boca para fora, porque na hora de sair do nosso comodismo e fazer a obra do Senhor, a gente tem dificuldade. A gente só pensa no nosso problema, a gente só pensa na nossa enfermidade, a gente só pensa no nosso recurso, a gente só pensa na nossa dificuldade.
A gente quer estar no domingo numa igreja cheia de convertidos, de pessoas que louvam ao Senhor, mas a gente não quer mover uma unha para isso. Talvez, da forma como eu estou falando, pareça duro para alguns, porque a Igreja Presbiteriana de Conselheiro tem muitos irmãos que suam a camisa para pregar o reino de Deus nessa cidade. Mas eu tenho que dizer também como pastor, que existem outros irmãos que são espectadores. E eu não posso deixar você dormir em paz essa noite. Você não pode achar que você é um espectador e está tudo bem. Você tem que fazer algo para o Senhor. Porque eu vou ter que dar conta de mim para Deus. E você vai ter que dar conta para Ele. Paulo sabia que a ajuda não era para questões financeiras, quando o varão macedônio rogava, clamava. Não era para questões financeiras, mas para compartilhar o Evangelho. Por isso, em último lugar, uma igreja missionária, ela vai e anuncia o Evangelho. Uma igreja não é missionária quando ela faz trabalho na praça. Uma igreja não é missionária quando ela vai no hospital. Uma igreja não é missionária quando ela atravessa o Atlântico. Uma igreja não é missionária quando ela visita alguém. Uma igreja ela é missionária quando ela anuncia o Evangelho. Então, qual é o conteúdo das conversas que você tem? Qual é o teor das conversas que você tem? Você conversa de futebol, você conversa de política, você fala mal do vizinho, do outro, você fala mal de alguém, você fala mal de você mesmo, você fala de alguém, você conversa sobre outra coisa, fala sobre problema, e o Evangelho? Onde está o Evangelho na sua boca? Será que há? Então, após a visão que o Espírito Santo havia dado para ele, ele sai e imediatamente, eu quero destacar essa palavra, no verso 10, imediatamente. Irmãos, o chamado de Deus, ele é urgente. Dois verbos que me chamam a atenção aqui, duas palavras, um é o imediatamente e o outro é o partir, procuramos partir. Eles obedeceram à visão. Uma outra coisa importante aqui, quem recebeu a visão? Foi Silas? Não, foi Paulo. Silas acreditou na visão que Deus havia dado a Paulo. A gente precisa confiar na visão que Deus tem dado à liderança da igreja. E não estou falando, puxando a sardinha para o meu lado, apenas como pastor da igreja, estou falando ao conselho da igreja, porque nós estamos caminhando juntos. Então, se você está debaixo da liderança de um ministério, de uma sociedade interna, confie na visão dessa liderança. Se não for de Deus, as portas vão fechar. Mas se for de Deus, elas vão abrir. Então, Deus deu a visão para Paulo e Silas foi junto. Isso me ocorreu aqui, até vou anotar depois no sermão, né? Então siga a visão. Eles obedeceram à vontade e direção do Senhor, entenderam que era a vontade de Deus, porque entenda uma coisa, isso aqui é extremamente importante. Você orou, e eu creio que Deus fala ao seu coração nessa noite, e aí Deus está te incomodando para fazer alguma coisa. E você tem que orar, pedindo a Deus, Senhor, que coisa é essa? Seja experimentado, visite alguém, vá no hospital. Tem irmãos nossos, não é só ministério de igreja presbiteriana de conselheiro. Existem irmãos nossos que participam de ministério de capelania hospitalar, que não pertencem à igreja presbiteriana de conselheiro, mas estão servindo a Deus. Então você tem que orar e pedir, Senhor, qual é a visão? Qual é o lugar? Qual o ministério? E aí pedir sensibilidade para entender isso. Mas às vezes a gente está naquele desejo de fazer algo e esquece que é a direção do Senhor e não aquilo que nós queremos. Nem sempre a porta que nós desejamos é a porta que Deus vai abrir. Aí você sentiu no coração. Eu vou dizer uma coisa para você, o diabo nunca vai mandar você orar por alguém. O diabo nunca vai falar para você visitar alguém. O diabo nunca vai falar para você dirigir um estudo bíblico, pregar o Evangelho. Se o que brota no seu coração, e eu penso que você é de Deus, que você tem orado,
Se o que brota no seu coração é algo que agrada a Deus, que expressa a vontade de Deus, tenha certeza que é de Deus. E se é de Deus, Mateus 16:18, as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Foi o texto semana passada. Confia nisso. Se nós entendemos que Deus nos tem chamado para algo que agrada a Ele, que é da vontade dEle, então essa é a direção. Eles compreenderam que isso era urgente, eles foram imediatamente, eles não esperaram. Essa missão é urgente, sabe por quê? Porque existem pessoas indo para o inferno, existem pessoas perdendo a família, existem pessoas morrendo sem Jesus, existem pessoas vivendo presas nas garras de Satanás, escravas do pecado. E o Evangelho tem que ser pregado. Romanos nos ensina isso, capítulo 1, verso 16, que Ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E essa é a melhor mensagem de um Deus que desce, que assume a forma humana, que assume o nosso lugar na cruz, morre para que nós fôssemos perdoados por Deus, ressuscita para que nós tenhamos a vida eterna e vivamos nessa esperança. Paulo tinha certeza do chamado dele. Simonton também obteve essa certeza após a oração de que Jesus o estava chamando para o Brasil. E você? Para qual missão Jesus o tem chamado? Para qual missão Jesus tem te chamado e você ainda está sem sair do lugar? Que essa palavra seja de Deus para você, e eu penso que é, para que você reflita que Deus tem nos chamado para sermos uma igreja missionária. E para sermos uma igreja missionária, precisamos ir ao encontro das pessoas. Precisamos seguir a direção para as portas que o Senhor abre e não para aquelas que nós desejamos. E precisamos anunciar o Evangelho. Quantas pessoas já serviram e o tempo passou e não serviram mais. Não existe aposentadoria para o cristão. Não existe término de ministério para aquele que um dia foi chamado. Paulo morreu e a tradição diz que ele foi decapitado e até o fim ele pregava o Evangelho. Mesmo preso, ele escreve: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Que o Evangelho encontre espaço no seu coração, nos seus lábios, e você anuncie compartilhando com outras pessoas.